Gravando. Ok. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula, a mais uma aula, né, de recursos hídricos. Então, hoje, a gente vai falar, então, sobre os comitês de bacia, né, estaduais e municipais, né, e como a gente pode atuar dentro desses comitês, né? Então, eu atuo dentro de um comitê, de um conselho municipal, né, e a professora Melissa dentro de um comitê estadual. E aí a gente vai dar uma breve caracterização sobre o funcionamento, né, dessas instituições e depois a gente vai comentar sobre alguns aspectos que têm relação, né, com a formação de vocês e, enfim, com a vida profissional, tá? Bom, então, como eu comentei, eu faço parte do Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André, como o GESAM, né? Então, numa escala menor do que o conselho que a professora Melissa atua, né? E esse conselho, ele é consultivo e deliberativo, né? Então, isso significa que o conselho tem poder de voto e decisão, né? E por isso a importância, né, da participação das universidades e da sociedade civil, porque a gente está decidindo, né, projetos da área ambiental que serão ou não implementados dentro da cidade, tá? E ele é paritário, né? Então, formado por 30 membros efetivos e os seus suplentes. E como é paritário, então a gente tem 15 membros do poder público, que são indicados pelo prefeito, e 15 membros da sociedade civil, que é realizado por um processo eleitoral, né? Então, como funciona esse processo eleitoral, né? A cada 2 anos, você tem a abertura do processo de inscrição para participação desse conselho, né? E tem algumas regras, né? Então, as entidades têm que ter pelo menos, se eu não me engano, 3 anos de funcionamento e algumas coisas nesse sentido. Mas, no geral, são ONGs, né? Ou universidades, sindicatos, tá? Então, todos esses representantes, né? Esses órgãos representantes da sociedade civil podem se inscrever para participar desse conselho, tá? Então, a plenária, né, que é as pessoas que compõem esse conselho, é formado pela presidência, que é a indicação do prefeito, a vice-presidência, que é feita através de eleição e sempre é um componente da sociedade civil, né, a secretaria executiva, que está ali para organizar todos os trâmites, e aí temos grupos de trabalho que, em alguns desses grupos são permanentes e outros temporários, tá? Então, o presidente sempre é o superintendente do SEMASA, né? Então, ele representa como GESAM, preside reuniões, vota como membro, estabelece ordem do dia, resolve as questões de ordem nas reuniões e determina a execução das deliberações da plenária. Então, ele decide se a plenária vai voltar ou não em relação a algum assunto, né? E já o vice-presidente, que é o representante da sociedade civil, ele vem então para substituir o presidente, tá? Isso tem acontecido bastante dentro do Cogumujezão do Semasa no ano passado, né? E aí, esse ano já o presidente tem participado mais das reuniões, tá? E o secretário é o diretor do Departamento de Gestão Ambiental do SEMASA, né, então ele é responsável por atividades da Secretaria Executiva e adota as medidas necessárias para o funcionamento do Comugesan, né? Então ele organiza, ele chama para as reuniões, né? Organiza as atas, tá? Então quais são as atribuições, né, desses membros desse conselho? Eles precisam participar da plenária, né? Discutir e votar, apresentar propostas e sugerir matérias. Isso é muito importante na questão das universidades, né? Porque as pessoas, né, que representam as universidades dentro desses conselhos, eles tendem a estar mais atualizados em temas relativos ao meio ambiente, porque a gente desenvolve pesquisa, né? E a pesquisa, você precisa pesquisar coisas que são atuais, né? Então, essa é a grande importância, né, da participação aí das universidades para propor coisas muito atuais, né? Já aconteceu no ano passado, por exemplo,
de uma das pautas mudar a cor do cesto de lixo da praça tal, né? Então, às vezes, né, algumas instituições trazem temas que às vezes não precisaria nem ser discutido dentro do conselho, né? Também a gente pode pedir vista de documentos de interesse do conselho, né? Como, por exemplo, quando tem algum pedido de licenciamento, né? Que precisa passar pelo conselho, né? Se o licenciamento é ambiental, então a gente pode pedir vista de todos esses documentos e analisar tecnicamente, né? Como a universidade propõe, tá? Requerer votação nominal, secreta ou por aclamação, né? Então, sei lá, se ocorre uma votação que a gente precisa decidir se aprova ou não o projeto, né? Então, a gente pode decidir isso. Propor convite, quando necessário, de pessoas para participarem de reuniões específicas, né? Então, no ano passado, a gente teve uma discussão bem acalorada no conselho sobre a implementação do Porto Seco de Paranapiacaba, e aí a gente propôs para que a empresa responsável pelo licenciamento participasse da reunião e apresentasse o projeto, tá? E propor solicitação de informações de outros órgãos, né? Então, é claro que a parte ambiental é conectada com vários outros órgãos, né, da prefeitura, e aí a gente pode pedir que outros órgãos também né, forneçam dados para a gente, tá? Então, e aí dentro desses, né, dentro do Comugesan, a gente tem a formação dos grupos de trabalho, como, por exemplo, o grupo de trabalho de infrações e processos ambientais, né, que é um grupo permanente, paritário de 6 membros, então 3 membros do poder público indicado pelo prefeito e 3 membros da sociedade civil, né? Geralmente, esses membros da sociedade civil, quando tem mais gente interessada para fazer uma votação, mas geralmente nem tem votação, tá? Para esses grupos de trabalho, né? Então, esse de infrações e processos ambientais analisa processos de segundo recurso encaminhados ao Comugesan referente a infrações ambientais e licenciamento ambiental no município, né? Eu faço parte desse grupo de trabalho esse ano, não teve nenhuma reunião ainda porque por causa da pandemia, né? Mas é um grupo que você tende a aprender muito sobre licenciamento ambiental, né? Porque você analisa os processos ali, você sabe o que é necessário, você sabe o que né, não pode ser feito, né? Então, para alunos do curso de engenharia ambiental e outros alunos da parte, né, ambiental, é muito importante, principalmente para aqueles que pretendem trabalhar com licenciamento ambiental, né? Porque você analisa esses processos e você vai adquirindo conhecimento e know-how sobre aquilo, tá? Aí tem grupos de trabalhos técnico-administrativos, né, que analisam orçamento, relatórios anuais, tabelas e tarifas, né? Então, geralmente, esses grupos de trabalho são formados por representantes de sindicatos, né? E aí tem os grupos de trabalho temporários, né, que são criados pela plenária, né, e aí tem um período definido, né, então como, por exemplo, o grupo de trabalho da comissão eleitoral para organizar os documentos dos inscritos, né, para as eleições, grupos de trabalho de casos muito específicos, então ano passado teve um grupo de trabalho especificamente para analisar a questão do Porto Seco lá de Paranapiacaba, né, então conforme a demanda, a gente pode solicitar a criação desses grupos de trabalho. Aí tem reuniões, né, e são liberados um calendário, liberado um calendário, né, de reuniões, e aí precisa ter um quórum mínimo, né, de 50% dos participantes, e existem essas convocatórias, né, que são enviadas por e-mail 10 dias antes das reuniões, e podem ser convocadas também reuniões extraordinárias, né, quando o assunto precisa ser resolvido com urgência, tá? Aí existem limites de faltas, né, então já aconteceu de organizações serem excluídas do conselho por simplesmente não aparecerem lá, né, e esse é um problema bem grave do conselho municipal, né, porque
As pessoas que participam lá do poder público, que são indicadas pelo prefeito, isso faz parte do trabalho deles, né? E as pessoas que participam da parte da sociedade civil, a gente participa por pura assim, a gente não recebe nada por isso, né? A gente vai lá, são horas extras de trabalho que a gente tem, tá? Então, acontece muito de muitas organizações né, se candidatarem, serem eleitas e não aparecerem, né? E aí, quando tem votação, sempre a parte, né, os representantes da sociedade civil estão em desfalque com o pessoal da, né, do poder público, porque eles, imagina, né, são 15, né, mas os 15 do poder público sempre vêm, e da sociedade civil, sei lá, vem 10, 12, né, então se tiver uma votação que é de interesse da sociedade civil, e não for do interesse do poder público, a gente sempre perde, tá? A sociedade civil sempre perde. Aí aqui é como funciona, né, as reuniões, então tem abertura, depois informes, questionamentos, aprovação da memória, né, da reunião anterior e dos relatórios de grupos de trabalho. Aí vem a pauta, né, que ela é definida também pela sociedade civil. Então, a gente, agora, nesse exato momento, a gente está no processo de formação de pauta do conselho para decidir o que vai ser discutido no ano, né? Então, de forma regular, né? Então, tem lá a questão, eu sei que está na pauta, por exemplo, questão da construção do incinerador, né, que vai afetar a qualidade da água aqui, qualidade do ar daqui de Santo André, enfim, vários problemas ambientais que estão para surgir, né? E aí depois cada um, né, se comunica e dá as suas opiniões e tem um encerramento. As reuniões têm duração mais ou menos de 2 horas. Bom, e aí existem também a necessidade do Comugesan participar, ter membros do Comugesan, né, participando de outros conselhos, como, por exemplo, Conselho Municipal de Política Urbana, Conselho Diretor de Vigilância e Saúde, Colegiado da Ouvidoria, né? Então, precisa ter um membro do Comugesan votando dentro desses outros conselhos, representando o Comugesan dentro desses conselhos, tá? Principalmente porque eles têm relação direta com a parte ambiental, né? Política urbana, por exemplo, né? De expansão, né? Das áreas residenciais, ou criação de parques, conselho diretor de vigilância e saúde, né? Principalmente com controle de vetores e assim por diante, tá? O mandato é de 2 anos, com direito a uma reeleição, né? Então, você pode ser reeleito e ficar por 4 anos dentro desse conselho. Bom, e aí aqui, né, em relação à formação dos GTs, né, os de infração, então, isso é o deste ano, né, a formação deste ano, então, tem as três entidades aqui do Poder Público, né, Secretaria do Meio Ambiente e alguns outros conselhos aqui, e 3 entidades da sociedade civil, na qual a UFBC, representada por mim, né, faz parte de um desses componentes da sociedade civil. E aí, assim por diante, né, grupo técnico administrativo, e demais outros grupos de trabalho, tá? Aí, o planejamento das pautas, né, como eu comentei agora, né, que está sendo feito, então, a gente precisa, formado, né, pelo poder público, pelo presidente do Comugesan, secretário executivo e vice-presidente do Comugesan, e um representante da sociedade civil para indicar essas pautas, tá? Lembrando que o vice-presidente do Comugesan também é o representante da sociedade civil, então fica paritário aí nessa questão, tá? Então, esse daqui é um grupo de trabalho que é temporário, né? Então, daquela questão, né, de quando existe um assunto específico para ser tratado, e esse do aterro Lara, né, que está para ser construído, e a gente precisa analisar, então, aí a rima desse empreendimento, né, e ver como isso vai impactar, né, todo o entorno ali desse aterro, tá? E aí a gente tem o fundo, né, também, o fundo do Comugesan, né, que é o Fundo Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André,
que tem como objetivo concentrar recursos para projetos de interesse ambiental e tem como fonte a arrecadação de multas, contribuições, doações, entre outras, tá? O SEMASA deverá sempre que solicitado dar ciência ao Comungesan das receitas destinadas ao Fungesan, tá? E isso é bem legal, né? Porque o Fungesan, ano passado, acho que ele deu 200 mil para projetos, né, da sociedade civil. Então, de repente, se você participa de uma ONG, né, você pode enviar um projeto para o Fungesan, né, para implementar o seu projeto na cidade, né, com até 200 mil reais, né. É um dinheiro bem, né, um valor bem significativo para você conseguir tocar um projeto, né. É claro que são submetidos vários projetos, os projetos são selecionados conforme a qualidade, né, e execuibilidade desse projeto, e é fiscalizado também em relação à sua execução, tá? Bom, aí existem, né, para controle desse Fungesan, desse fundo, existe uma eleição, tá? Que propõe, e os membros desse grupo vai propor normas, avaliar os planos, acompanhar e fiscalizar a execução e prestar as contas, né, do fundo ao Comungesan, tá? Bom, eu acho que da minha parte era isso, e aí eu passo, então, a palavra para a professora Melissa, para ela falar, então, da questão, né, da participação dela no Conselho Estadual. Bom, obrigada, professor Ricardo. Deixa eu começar aqui a compartilhar a minha tela, pessoal. Vou falar um pouco, então, com vocês como que funciona o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no qual eu faço parte, já é o meu terceiro ano. Acabei de iniciar, né, esse novo biênio. Então, deixa eu colocar aqui para vocês uma apresentação. Pronto. Explicando um pouco, né, como que funciona esse comitê, quais são as atribuições e as funções, e aí depois a gente vai fazer alguns paralelos, né, algumas comparações aí entre as atuações dos comitês, né? Lembrando que não é todo município que tem essa estrutura que Santo André tem, né, Ricardo? Acho que é uma coisa interessante também da gente pontuar. Não são todos Sim. os municípios que têm um conselho assim tão presente como Santo André, então até por isso a gente trouxe esse exemplo, né? Então eu estou pegando aqui uma apresentação que ela não é minha, ela é uma apresentação do engenheiro Hélio Suleiman, que ele é diretor-presidente da FABAT, que é a Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que é o braço executivo do Comitê de Bacia Hidrográfica, e essa apresentação aqui, ela está bem didática porque mostra bastante a estrutura, né, de como são os comitês de bacia aqui no estado de São Paulo, e como que é a gestão das águas aqui na nossa bacia hidrográfica, que é a bacia do Alto Tietê. Então, desde 1994, a partir da promulgação da Lei Estadual 9.034, o Estado de São Paulo foi dividido em 22 UGRs, que são Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, essas UGRs, elas compõem, assim, partes de bacias hidrográficas, né, assim, são regiões que, ao mesmo tempo, abrangem ali um conjunto de cidades que tem uma inter-relação ali, uma lógica, por exemplo, região metropolitana de Campinas, ou região metropolitana de São Paulo, e buscando também sempre contemplar trechos específicos de bacias hidrográficas, ou as bacias na sua totalidade, quando possível, mas lembrando que a gente tem aí os rios que são limítrofes com outros estados, então nem sempre é viável a gente fazer isso, né? A não ser o próprio Tietê, mas o Grande e o Paranapanema e o Paraná são rios que a gente só tem como fazer no nível estadual a gestão do lado da bacia que está dentro do estado, né? Então assim foram divididas as UGRs, e dessas 22 UGRs, para essas 22 UGRs foram criados 21 comitês de bacia hidrográfica, e lá em 1994 isso ainda era assim muito inovador aqui para a gente, né, no Brasil, e até a forma de apresentação à época era assim,
se descrevia os comitês como parlamentos das águas, quer dizer, onde a comunidade de uma determinada bacia hidrográfica vai compartilhar as responsabilidades para fazer a gestão daqueles recursos hídricos em parceria com o poder público, né? Então, o comitê ele é uma instância ligada, mas não dentro da hierarquia do poder público, né? Bom, e o estado de São Paulo, ele é dividido, né, então, nessas 22 regiões hidrográficas. Esse aqui é um mapa, né, indicando essas bacias hidrográficas, e nós estamos aqui na região hidrográfica de número 6, que é a do Alto Tietê, né? Essa Imbeja aqui é a bacia do Alto Tietê, e a gente está aqui na região hidrográfica número 6. E essa região hidrográfica, ela tem uma particularidade em relação a todas as outras do estado, e mesmo do Brasil, assim, a bacia do Alto Tietê, ela tem números muito expressivos, assim, até quando a gente compara com outras bacias hidrográficas no planeta, assim, ela tem números muito expressivos. Primeiro é que 70% do território da região metropolitana de São Paulo está dentro dessa bacia hidrográfica, né? Então significa dizer que a gente tem 21 milhões de pessoas dentro dessa bacia hidrográfica. A gente tem outras UGRs que tem, sei lá, 300 mil pessoas, como o Baixo Pardo Grande, então só para ter um patamar de comparação, né? Uma área de drenagem gigantesca, né, de 5.700 quilômetros quadrados, que drenam todas as suas águas para uma única calha de um único rio, né? Então, os números são muito grandes. São 40 municípios, sendo que desses 40, 36 participam, né, do Comitê de Bacia do Alto Tietê, e ela é uma bacia que tem um nível de criticidade aí muito alto, né? Então, assim, as pressões sobre o comitê, elas aumentam em algumas circunstâncias, né? O que a gente põe dentro dessa panela aí para aumentar a pressão em cima de um comitê de bacia hidrográfica? Eu diria assim, os números relativos aí, né, de uso, né, pressão pelo uso da água, e também os números em termos de recursos, né? Então, isso são duas pressões que fazem do Comitê de Bacia do Alto Tietê assim, algo diferente em relação aos outros aí do estado, só comparável, eu diria, ao PCJ, né? O Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Bom, a nossa disponibilidade hídrica média aqui nessa UGRI 6 é da ordem de 11 metros cúbicos por segundo. Se a gente comparar isso com a subterrânea, né, com a média estadual, que é de 366 metros cúbicos por segundo, a gente vê em que lugar nós estamos, né, dessa disponibilidade. Já a disponibilidade superficial, a vazão média aqui no Alto Tietê é de 84 metros cúbicos por segundo. E a média estadual é de 3.121 metros cúbicos por segundo. E o nosso Q710 é de 20 metros cúbicos por segundo, e a média estadual de 894. Então, esses números aqui expressam aí a pressão sobre os usos, né, assim, os conflitos que existem pelo uso da água no nosso comitê. Bom, ele foi criado pela Lei 7663, né, de 1991, mas ele veio a ser instalado somente em 1994. Eu gosto muito dessa figura aqui, eu sempre coloco ela nas minhas apresentações. Ela é uma figura que mostra, se vocês observarem aí detalhadamente, né, cada agente que tem interesse na questão dos recursos hídricos, todos eles sentados em volta da mesma mesa. Então está ali o poder público, está o agricultor, está o industrial, está a sociedade civil, está o usuário, o político, está todo mundo ali, sentado em volta da mesma mesa, para decidir sobre a gestão de recursos hídricos nessa bacia hidrográfica. Ele é um órgão colegiado, ele é consultivo e deliberativo, e ele atua em nível regional, né? Ele compõe aí o sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos que atua em todo o estado de São Paulo. Assim como o Comitê Municipal, que o professor Ricardo apresentou antes, ele é um órgão paritário. Ele tem, no total, 54 assentos, sendo que 18 são para o poder público municipal. Lembra que eu falei que são 36 municípios? Então, tem 18 assentos para as prefeituras, sendo que elas ocupam titularidade e suplência e vão se revezando aí na titularidade e suplência ao longo dos biênios, né?
18 assentos do poder público estadual. Então, aí entra Secretaria, né, de Meio Ambiente, Secretaria, né, de Recursos Hídricos, entra órgãos como CETESB, DAEE, SABESP, todos os órgãos ligados à questão dos recursos hídricos na esfera estadual estão presentes no comitê, ocupando ali esses 18 assentos. E ficam, então, 18 assentos para a sociedade civil. E aí existe uma deliberação também que define quantos assentos para cada tipo de entidade de sociedade civil. Então, tem as associações de bairro, associações de bacia, associações de amigos de determinada bacia hidrográfica, tem as associações de usuários, então entram aí as diversas associações ligadas aos usuários de águas, e tem as universidades. Então, hoje são 3 assentos para as universidades. A UFABC vem se fazendo presente aí todas as últimas gestões. As eleições acontecem a cada biênio, então esse ano aconteceram fevereiro de 2021, as eleições para o biênio de 2021 a 2023. Então, a UFABC foi uma das 3 universidades que foi contemplada ali, né, com um assento, e eu sou hoje a representante da UFABC no Comitê de Bacia do Alto Tietê. E o comitê, embora ele seja um órgão consultivo e deliberativo, ele não é uma figura jurídica, né? Ele não tem um CNPJ. E como existe o recurso da cobrança, a gente tem 2 recursos hoje que compõem o dinheiro que vem através de arrecadação ligada a recursos hídricos e que deve, então, ser reinvestido na bacia hidrográfica para promover a melhoria, né, da gestão dos recursos hídricos. Essa é a grande função do comitê, né, é fazer valer o plano de bacia, e para isso ele tem um recurso financeiro, e esse recurso vem de 2 fontes principais. Ele vem da cobrança pelo uso da água, então uma vez que você tem um usuário outorgado, por exemplo, a Sabesp, ela é um principal usuário, né, vamos pôr assim, aqui no Alto Tietê, mas qualquer, sei lá, indústria ou hotel que tenha um poço de captação, ele precisa fazer uma outorga, e a partir dessa outorga ele vai pagar por metro cúbico consumido, né, e essa cobrança ela vai para um fundo setorial de recursos hídricos estadual, que é o FEHIDRO. E existe uma outra fonte de cobrança que está relacionada aos royalties por uso de energia hidrelétrica. Então, o comitê, ele não sendo figura jurídica, ele não opera diretamente esses valores, ele decide para onde esses valores vão. Mas quem opera, quem cuida das contas disso, e quem faz a parte administrativa, é a agência de bacia. Então, a agência de bacia, ela é o braço jurídico, ela é o braço executivo e financeiro do comitê de bacia. A lei de 1998, 10.020, ela autorizou a constituição das agências de bacia hidrográfica e foi instituída em 2002, né? A nossa agência de bacia hidrográfica do Alto Tietê, ela tem entre as atribuições essa, né, de prestar o apoio administrativo, técnico e financeiro para o comitê funcionar. Ela é que faz a cobrança, gerencia todos esses recursos financeiros, assim, a conta bancária é no nome da agência, né? Anualmente, essa agência precisa prestar contas desses valores, mas também da situação dos recursos hídricos, porque existe o relatório zero, né, da situação dos recursos hídricos, e aí a cada ano tem que ir sendo atualizado esse relatório. E como que ele é avaliado com base em quê? Com base nos indicadores que avaliam a implementação das ações previstas no plano de bacia. Então, existe a elaboração do plano de bacia, plano de recursos hídricos, né, da bacia do Alto Tietê, e a partir da elaboração do plano, que é revisado periodicamente, são estabelecidos indicadores, esses indicadores também são revisados periodicamente, para avaliar ano a ano como é que está a situação dos recursos hídricos. Né, então, quem elabora esse relatório de situação todos os anos é a FABAT. E é também o órgão técnico das APRMs, né, das áreas de proteção e recuperação de mananciais. Bom, com relação às áreas de mananciais,
metade da nossa bacia hidrográfica corresponde, né, às áreas de manancial, além aqui da Guarapiranga, da Billings, a gente tem o Alto Tietê e tem a Alto Juqueri, né, transporta água também de outras bacias, como do PCJ, do Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape e Baixada Santista, então é uma bacia que tem também contribuições externas, né. Uma das principais áreas produtoras aqui da nossa região é o Alto Tietê Cabeceiras, que tem 1.258 quilômetros quadrados, né? Então, lá na cabeceira do rio Tietê, onde ele ainda é despoluído, né? Um rio limpo, em Salesópolis, né? Então, essas águas que vêm dessa área são, assim, elas têm uma contribuição muito relevante aqui para a região metropolitana. Esse sistema produtor do Alto Tietê, ele tem um conjunto aí de 5 reservatórios que são geridos aí, né, pelo DAE. E aqui tem algumas fotos aqui da barragem de Ponte Nova, que é uma das principais estruturas aí desse sistema produtor. Não vou muito me aprofundar nos outros sistemas produtores. Nosso foco aqui hoje é como é feita a gestão dos recursos hídricos e quem é o comitê de bacias nesse processo todo, né? Bom, o comitê de bacias, lembra que eu falei que tem 2 tipos de pressão que acontecem sobre um comitê? O comitê de uma bacia que tem muito conflito pelo uso de água, ele vai ser um comitê também conflituoso. Os conflitos de interesses, eles surgem dentro desse comitê, né? E um comitê de bacia que tem muito dinheiro, ele também é um comitê conflituoso, e o Alto Tietê, ele se encaixa aí nas 2 situações, tá bom? Então, nós temos, como eu mostrei anteriormente para vocês, uma relação aí de oferta e demanda muito crítica, né, em termos de disponibilidade hídrica e o consumo. Imagina 21 milhões de pessoas e grandes indústrias aqui na região, e ao mesmo tempo a gente tem uma disponibilidade aí crítica, e também é um comitê que arrecada muito. Ele arrecada bastante, ele arrecada da ordem de 50, 70 milhões por ano pelo FEHIDRO para serem reinvestidos na bacia. Então, para vocês terem assim uma ideia de ordem de grandeza, separei aqui alguns números. No ano de 2020, tinha disponível 135 milhões de reais nesse comitê, né? Porque existia um saldo remanescente do ano anterior e mais aquilo que entrou no ano de 2019, né? Então, foi feita uma chamada de projetos e foram indicados aproximadamente 50 milhões em projetos, restando 85 milhões. Então, foi feita uma segunda chamada, onde se conseguiu utilizar quase todo o recurso, ainda ficando 24 milhões. E aí, gente, eu quero explicar um pouco assim como que é essa seleção desses projetos, por que às vezes sobra dinheiro de um ano para o outro. Porque existem critérios para se aprovar o projeto. O comitê de bacia, ele é composto por subcomitês e por câmeras técnicas. As câmaras técnicas, atualmente, são 5 câmaras técnicas. Eram 4 até a gestão passada, acabou de ser instituída, de águas subterrâneas. Então, a gente tem a CTPA, que é a Câmara Técnica de Planejamento e Articulação, a CTMH, que é a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, a CTEA, que é a Câmara Técnica de Educação Ambiental, acabou de ser instituída a CTAS, que é a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, e tem a CTGI, que é a Câmara Técnica de Gestão de Investimentos. Eu participo da CTGI e da CTMH e posso falar um pouco sobre elas. A CTGI é uma câmara que ela tem a responsabilidade exatamente de fazer o que o nome dela diz, a gestão dos investimentos. Tem X milhões de reais e vão entrar X projetos, e a CTGI ela tem a função de avaliar esses projetos e recomendar ou não a sua indicação ao comitê. E depois o comitê é soberano, numa plenária, vão juntar 54 membros ali, vão discutir se vão ou não acatar aquilo que a CTGI indicou. Às vezes acatam, às vezes não. Na hora que chega na plenária, existem outros fatores que influenciam ali, que não são somente os técnicos que são avaliados na CTGI. O que a CTGI vai fazer, e ela faz isso com um apoio muito grande da FABAT, é pegar esses projetos, por exemplo, entram às vezes 40 projetos numa chamada, e precisa ser avaliados, em primeiro lugar, se ele se enquadra, porque não é qualquer projeto que está disponível recurso para ser usado para aquilo. O plano de bacia, ele prevê metas bastante específicas para serem atingidas a cada quadriênio.
E essas metas, elas estão em todas as áreas de recursos hídricos. E dessas metas surgem os chamados PDCs, né, os programas de duração continuada, as ações desses PDCs. Então, dessas metas surgem ações que são financiáveis. E qual o valor que pode ser financiado para cada ação? Então, a CTGI, na verdade, não é aqueles membros ali que decidem da sua cabeça se vão ou não indicar um projeto. Eles olham se aquele projeto que entrou, ele está atendendo a uma ação que está prevista para aquele ano. Então, essa é a função. Então, o FEHIDRO, muitas vezes entram projetos ali que eles não são exatamente projetos que vão atender uma ação que está prevista para aquele ano, mas são projetos que poderiam ser interessantes projetos de pesquisa, muito interessantes projetos assim, de melhorias até, mas que aquele ano ele não é financiável. Então, é por isso que às vezes sobra recurso. Mas esse ano de 2020 acabaram sendo indicados todos os projetos e virou o ano sem recursos sobrando em caixa. Tanto é que agora, para a chamada de 2021, o FEHIDRO está com 50 milhões de reais, todos provenientes da cobrança e dos royalties de 2020. Então, agora vocês imaginam a pressão que existe para o uso desse recurso, porque não é um recurso pequeno. E é um comitê, gente, que assim, ele muitas vezes ele tem que fazer valer a finalidade dele, que é garantir as melhorias na gestão dos recursos hídricos, garantir a implementação das ações do plano. Porque muitas vezes ele é visto por poder público, por esferas do poder público, como uma fonte de recursos para implantar suas obras. E aí eles tentam encaixar aquela obra numa meta, numa ação que está prevista para aquele ano. Então, você imagina a pressão nos membros dessas câmaras técnicas, o conflito que acontece ali naquela mesa. Então, são muitas discussões, entendeu? Então, às vezes a gente passa situações ali de realmente desgastantes, assim, é um comitê que ele não é só ali deliberar sobre ações durante uma plenária do comitê, mas o trabalho por baixo, o trabalho dentro das câmaras técnicas é um trabalho muito árduo. E como o professor Ricardo falou, o que acontece com os membros de poder público municipal e estadual? Eles faz parte das atribuições deles, né? Então o prefeito, ele geralmente ele é o representante no comitê, mas geralmente ele indica alguém, às vezes o secretário de meio ambiente, secretário de recursos hídricos, e está lá na atribuição dele. Mas a sociedade civil, não. Porque, como professora, docente da Universidade Federal do ABC, minhas principais atribuições estão ligadas a ensino, a pesquisa, a extensão, e claro que a participação no comitê é uma ação de extensão para nós. Mas ela demanda muito tempo, demanda muito investimento, entende? Então não é um objetivo fim, depende muito da gente querer. Eu como profissional aí da área de recursos hídricos me interessa em participar do comitê, mas não é o objetivo fim da instituição, entende? E assim como é com as universidades, é também com as ONGs, com as associações, enfim. Então as pessoas estão ali, como o professor Ricardo salientou, doando o seu tempo para uma causa que a gente acredita que é importante, né? Então o comitê ele tem esse papel de planejamento integrado, né? Ele tem o papel de integrar as esferas. Então a gente acredita nessa integração, por mais que ela seja desgastante, muitas vezes conflituosa até, mas ela é necessária, né? Não tem como desconsiderar que o político faz parte do processo da gestão dos recursos hídricos. O técnico faz parte, o usuário das águas, seja agrícola, seja o urbano, ele faz parte ali do processo. E esses entes, eles têm que sentar juntos e decidir. E essas decisões, elas precisam ser pautadas, e aí a gente tem um documento master, que é o plano de bacia. Está no plano de bacia? Não está no plano de bacia, então é isso que vai definir o que vai ou não poder ser financiado ali com os recursos naquele ano. E também, gente, ao mesmo tempo, a própria elaboração do plano, o comitê tem um trabalho muito presente na hora de elaborar o plano, porque é necessário ter uma visão de longo prazo.
é necessário ter um plano de investimentos, é necessário definir os indicadores, como vai ser o acompanhamento, o monitoramento desses indicadores. Então, tudo isso é papel do Comitê de Bacia. E eu diria algo mais, um papel muito importante aqui do Comitê de Bacia, é conscientizar as pessoas que fazem parte desse comitê, porque muitas vezes quando acontece a eleição igual agora, chegam novos membros, e às vezes é um novo membro que cai de paraquedas lá, a entidade dele indicou ele, e ele chega lá. Então, às vezes, até nessa primeira reunião, é necessário alguém que está ali coordenando falar, quem sabe o que está fazendo aqui, levanta a mão. Aí, então, a maioria não levanta a mão, né? Então, vou explicar para vocês o que vocês estão fazendo aqui. Aqui funciona assim, 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 assado e tal. Eu considero que um dos principais papéis do Comitê de Bacia é estar justamente na visão de longo prazo, em garantir que a gestão dos recursos hídricos não vai ser impactada pelas mudanças de governo. Porque o comitê ele é perene, os governos vêm e vão, e cada um vem e vai com suas prioridades. Mas a gente precisa ter um pano de fundo que norteia essa continuidade, e isso está nas metas que são definidas lá no plano de bacia. Então, eu não quero muito me estender nisso, vou deixar algumas coisas para a gente discutir no final, mas essa é uma percepção que ela faz a gente entender que é necessário estar lá dentro e continuar, porque sabe quando a gente fala, foi feito um plano de bacia, não foi implantado nada, começou uma intervenção, mudou de governo, a intervenção não teve continuidade, fiscalização integrada em área de manancial, começou, depois não continuou. Então, o local da gente trabalhar essas questões vai ser dentro do comitê. Né? O comitê ele é o responsável por garantir essa continuidade, trabalhando, obviamente, em parceria com os poderes executivos, municipais, estaduais, com o apoio e, às vezes, a pressão da sociedade civil presente ali. Lembrando sempre, gente, que o paritário ele é um nome bonito, mas na prática a gente sabe que é diferente. A gente não tem uma paridade entre poder público e sociedade civil, porque a gente tem 1/3 de poder público municipal, 1/3 de poder público estadual e 1/3 de sociedade civil. Então, evidentemente, o poder público municipal, ele não vai se contrapor em votações importantes e relevantes ao poder público estadual. Mas a gente está lá dentro, a gente está fazendo pressão, a gente está participando das decisões, e muitas vezes ali, quando acontecem ali divergências entre esses dois atores aqui, estadual e municipal, a sociedade civil consegue ali ir colocando questões importantes. O comitê, ele é presidido sempre por um membro da prefeitura, por membro, entenda-se, o prefeito, isso aí é definido, que o representante da prefeitura no comitê é o prefeito, ele pode indicar alguém para substituí-lo nas plenárias, mas ele é o representante legal. Tá? A secretaria executiva vem sempre de um membro do Estado, e a vice-presidência vem sempre da sociedade civil, então é assim que é montado. E nas câmaras técnicas também continua essa paridade, né? Aí os membros eleitos de sociedade civil, eles pleiteiam vagas, assentos, né, nessas câmaras técnicas, de acordo com uma distribuição pré-definida, assim, não vou muito entrar nos detalhes, mas tem a paridade ali também nas câmaras técnicas, né? Além disso, tem os subcomitês, que aí já são entidades assim que são instituídas, né, a cada biênio, e elas têm a finalidade de definir diretrizes, também definir metas, porque o comitê ele é muito grande, né, então você tem subcomitês de cada área, são 5 comitês, um para Tietê Cabeceiras, um para Billings Tamanduateí, um para Cotia Guarapiranga, um para Juqueri Cantareira e outro para Pinheiros Pirapora. Então, a UFABC está presente também nos subcomitês, o representante da universidade pode ser um docente ou um técnico administrativo, tem que ser alguém do quadro permanente da instituição, essa também é uma definição, né, que é pré-estabelecida, tem que ser alguém do quadro permanente de cada instituição. E então, você vê que participar do comitê não é simplesmente ir às plenárias que acontecem aí 4, 5 por ano, mas é ter uma ação permanente nos subcomitês e nas câmaras técnicas. Acho que deu para passar por tudo, viu, professor Ricardo? Desculpa, né, se eu me excedi um pouco no tempo, mas vamos aí então para as discussões, né? Sim, vamos lá. Foi ótima a sua apresentação, Melissa.
Adorei. Até eu aprendi. Acho que você está sem microfone, Ricardo.